Bom dia a todos. Vamos abrir Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. Eu farei a leitura. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Acho que outra tradução está a palavra astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Que o Senhor aplique a sua palavra nesta manhã em nossos corações. Pode sentar, irmãos. Eu resolvi dar um salto aqui, irmãos, passando por cima do assunto que trata sobre a vida dos servos, dos empregados, né? O caso aqui, aqueles irmãos que trabalham fora. Os irmãos sabem como era no tempo de Paulo, quando ele escreveu. O costume social era totalmente diferente do nosso. Não tinha, assim, empregado, como os irmãos aí são empregados, né? Ganham seu salário justo, é lei aquilo. Naquele tempo não tinha. O que tinha naquela época era costume, éramos escravos. Não era escravidão por causa de cor, irmãos. Não, como houve aqui no Brasil. Lembra que houve a lei áurea e os negros foram livres daquela escravidão tenebrosa pela qual eles passaram. Naquele tempo era questão de prisioneiros de guerra. Tá? Então, muitos desses elementos, muitos desses prisioneiros, se convertiam ao cristianismo. Então, o que Paulo falava? Deus instituiu a lei para que você se livrasse dessa escravidão? Não. Ele ensina aqui como viver, como comportar com um amo, um patrão digno, um patrão bom e com um patrão mau. Também, por outro lado, tinha os patrões ricos, crentes, que eram bons patrões. E eles são ordenados no texto a dar dignidade aos seus empregados. Por quê? Porque a Bíblia abre aqui um cenário para mostrar aos ricos, crentes, que eles têm um patrão no céu, que eles têm um Senhor no céu. Então eu deixarei isso aqui, porque isso aqui os irmãos sabem qual é o nosso dever no emprego, né? Onde você estiver, trabalhar com temor ao Senhor,
cumprindo o seu dever, não trabalhando para ser notado, para que os outros louvem a você, sempre fazendo com o objetivo de glorificar a Deus. Eu quero entrar agora, irmãos, para finalizar Efésios, no clima de guerra. E eu acho, irmãos, algo assim que você nem poderia esperar. Era improvável isso aqui em Efésios. Por quê? Efésios é uma carta de amor. É uma carta romântica. Ela não é similar a Cantares, mas é quase igual. Não tem os dizeres de amor que tem em Cantares, mas é a carta de Cristo para a igreja, falando como foi que Cristo levantou o seu povo, o povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Um povo cujo nome está escrito no livro da vida. Foi até bom que cantássemos o belo hino que o irmão Jailson propôs aqui para cantarmos. E cantamos com prazer. Nome escrito no livro da vida. E nós temos esse histórico lindo. Um histórico da eternidade. Então, quanto mais você passar por Efésios, você vai amar. É quem não ama a Bíblia, irmãos, é quem não deseja a palavra de Deus. Tá? Então, tem pessoas que estão tão acostumadas a ouvir, que entra aqui e sai aqui. Não faz mais efeito. Né? A Bíblia não faz mais efeito. É igual, sabe aquele antibiótico que você toma, e não mata a bactéria? Não tem efeito mais. A bactéria se torna resistente. Tem pessoas assim com essa bactéria da incredulidade. Você vem na igreja, mas a Bíblia não faz mais efeito. Você fala, não tem mais sentimento. A pessoa ela não sente mais o toque de Deus. É perigoso isso, né? Significa que o coração está endurecido. Mas aqui, Efésios, irmão, voltando, nosso trabalho aqui é vislumbrar o texto. Nós somos chamados à guerra? Somos. E eu acho isso notável. Por quê? Porque Efésios é um livro tão encantador. A gente gosta tanto de ouvir, né? Tem pessoas que se movem de emoções pelas doutrinas da graça. Eu quero ser salvo pela graça, eu sou salvo, tenho certeza. Ele nos salvou pela graça não pelas obras. Nós aprendemos isso no capítulo 2. Aprendemos que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aprendemos o que é a igreja, o corpo de Cristo, nossas funções dentro da igreja, nossas funções no lar, né? Glorificando a Cristo como Senhor, responsabilidade da esposa, do marido, dos filhos, do empregado, do patrão. Aprendemos essas coisas todas porque elas envolvem as nossas vidas, e as doutrinas, queridos irmãos, elas são para a nossa vida. Não é uma vestimenta assim como eu ponho. Normalmente eu tenho as camisas assim sociais, paletós, gravata, para vir na igreja nos cultos, né? Mas a vida cristã não é uma coisa que eu pego, as doutrinas que eu prego, que eu tomo para mim, como se fossem vestimentas. Não, elas são para a vida. Elas são para mergulharmos na sociedade, entrarmos, glorificar Cristo na sociedade, levar o nome de Cristo onde nós estivermos, onde formos. Ela mexe com o nosso falar, com o nosso olhar, com o nosso ouvir. Ela mexe com nossas mãos para servir, mexe com nossos pés para andar pelo caminho certo, nos ensina a afastar do mal. Então, até esse versículo 19 aqui, se eu não me engano, deixa eu ver, aqui, ao versículo 9 do capítulo 6, a Bíblia nos envolveu
com homens e mulheres, com a sociedade. Eu não ouvi falar do diabo até agora, a não ser no capítulo 2, que quando nós éramos do pecado, nós éramos o quê? Mortos. E recebíamos energia do diabo. Ele é chamado ali o espírito que opera nos filhos da desobediência. Não ouvimos falar. Porque no romance não tem isso, né? Deus está falando do amor dele pelo seu povo. Mas agora, a partir do versículo 10, nós somos convocados à guerra. E sabe qual é o problema aqui, irmãos? Nessa batalha, é que os nossos adversários são diferentes. Eu me lembro várias vezes nos Estados Unidos, quando alguns presidentes convocaram jovens para a guerra. A guerra contra o Iraque foi assim, no Vietnã foi assim. Inclusive o pastor Daniel, amigo meu, lá em Uberaba, ele foi para aquela batalha no Vietnã e ele conta alguns detalhes de lá, engraçados, mas terríveis experiências que ele passou. Mas aqui nós somos convocados para uma batalha. E essa batalha, queridos irmãos, não trata de seres humanos. Trata de um inimigo que eu não posso ver. E é aí que só os crentes vão entender. Como é que eu posso batalhar contra inimigos que eu não vejo? Você não vê o diabo. Você vê o mundo. Você vê os seres humanos correndo para lá, para cá, trabalhando, lutando, passeando, brincando, festejando, indo numa igreja ou outra. Mas você não vê Satanás. Mas ele aparece aqui. O outro detalhe, queridos irmãos, é que o nosso campo de batalha, apesar de ser aqui, mas ela vai numa investida vertical. Porque nós estamos, por exemplo, olhando o lugar onde eu vou morar. Tá? Se eu soubesse, por exemplo, que a minha casa agora, meu apartamento, estava sendo invadido, eu chamaria a polícia logo, vamos lá ver o que está acontecendo, porque está em perigo lá, né? Quando eu morava no Parque das Andorinhas, uma vez eu fui buscar a Nádia na rodoviária, ela estava vindo de São Carlos. Quando eu busquei, levei para casa, a casa estava escancarada, aberta. Ladrões tinham entrado à tarde, roubado. Aquilo foi terrível para nós, terrível. O Gessé lembra, tinha coisas que os meninos compraram, estavam pagando, eles levaram. Aqui nós temos também uma guerra. Tá? E nós somos notificados de que essa guerra é aonde? O que é? Veja o versículo aqui, irmãos, capítulo 6. O final do versículo 12. Contra as forças espirituais do mal, onde? Nas regiões celestes. Onde é que eu vou morar? Onde é que meu nome está escrito? Vocês lembram? Versículo 3 do capítulo 1? Eu acho que vocês esqueceram. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. É lá que meu nome está. É lá que minha cidade está. É lá que eu vou morar. É lá que os santos de Deus que morreram foram para lá. Essa cidade. Sintonizem, crentes. Nós cantamos o hino há pouco tempo. As riquezas do mundo foi escrito por ti meu nome no céu. Sintonizem. Estou indo para lá. Está vendo? Satanás atacou o mundo? Atacou. Conquistou aqui? Conquistou. Desde o Éden. Ele tomou o planeta Terra. Esse planeta Terra vai ser arrancado da mão dele na grande tribulação. Ele vai ser expulso do céu.
Cristo vai tomar toda a criação das mãos do ladrão. Ele está atuando neste mundo? Está. Nós vamos ver os 3 grupos aqui que são usados para formar este mundo maligno. Nós vamos ver no versículo 12, irmãos. Mas agora, antes de tudo, eu estou dando essa introdução devagar para que os irmãos entendam o que é, qual é a situação. Satanás mira atacar a igreja, mira atacar a cidade que nós vamos morar. Ele não consegue entrar lá. Ele vai nas forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, está vendo, queridos? Satanás não para de lutar. Se tem um grupo que ele odeia, se tem um reino que ele odeia, é o reino de Deus. Se tem um povo que ele odeia, é o povo crente. Ele está atacando. Então, tem um grupo lá, os irmãos percebem no final do versículo 12? Contra forças espirituais do mal, onde? Nas regiões celestes. Ah. Então, quando você está orando, já viu que a dificuldade maior nossa é orar? É fazer nossas orações subir? Lembra que nossa dificuldade maior é dobrar os joelhos e clamar a Deus para vencer forças inimigas? Veja a atuação do diabo para impedir que nossas orações cheguem. Veja. Quantos santos de Deus, mulheres simples, homens simples, oravam com insistência. Por quê? Porque eles estão penetrando, furando o céu, rasgando, atravessando lugares para nossas orações chegarem. Olha, irmãos, o que acontece quando você está aqui na igreja, você está na rua, Satanás está lutando, acusando você. Por que essa interferência? Porque ele ousa chegar na presença de Deus. Não foi assim que ele fez com Jó? Enquanto Jó não sabia, enquanto Jó estava ali orando pelos filhos, enquanto os filhos estavam preparando para fazer o banquete, sem saber do que aconteceria, Satanás estava lá em cima. Então, quando você abre Jó, capítulo 1 e 2, você vê 2 cenários, aqui na terra e lá no céu. O maravilhoso da Bíblia é isso. É porque você está vendo cenário aqui e cenário no céu. Isso é maravilhoso. E agora? O que é que nós aprendemos? Irmãos, somos notificados que temos que tomar as armas para travar uma peleja infinda contra inimigos. E aqui que o cristianismo moderno não entra. Não é grito de aleluia, não é grito de améns, não é grito de louvor, de barulho, de bateria, não é nada disso. É uma guerra com inimigos invisíveis. Satanás não assusta com gritos. Não. Satanás não tem medo de números. Ele tem medo da verdade. E os irmãos vão ver que nossas armas aqui envolvem verdade, justiça. Está vendo? Todos esses, espada, palavra de Deus, oração, tudo isso envolve-nos nesta batalha. Vamos lá? Vamos agora ao texto. E eu faço questão que os irmãos se envolvam com o texto. Eu vou dar para os irmãos o esboço, tá bom? O que é que nós aprenderemos nesses 11 versículos que foram lidos aqui por mim? Primeiro, nós vamos ver o treinamento para a batalha. Está no versículo 10 e o versículo 11. É o que eu vou tratar um pouco aqui hoje, nesta manhã. Em segundo lugar, nós vamos conhecer os nossos inimigos. Versículo 12. Em terceiro lugar, nós vamos tomar posse das armas.
versículos 13 a 17. E, por fim, nosso estado de alerta, versículo 18 até 20. Bom, então o que nós vamos ver agora? Treinando para a batalha. Eu já pude ver em alguns filmes de guerra como é o treinamento, né? Não é brincadeira treinar para uma guerra. Dentro do treinamento, vi lá nos Estados Unidos, e aqui também no Brasil, soldados não têm esse negócio de ter dó de si, não. Tá? O capitão, o general, ele chega, grita com você, e você tem... Sim, senhor! Sim, senhor! Sim! Você tem... Ele xinga você. O que eles estão fazendo? Eles estão tentando tirar, quebrar todo o seu orgulho próprio. Os soldados entre eles batem um no outro, brigam, xingam, desafiam. Faz parte do treinamento. Porque quando você estiver dentro, no meio dos inimigos, você vai ter que lutar pelo seu povo. Sua vida não importa. Uma das coisas, irmãos, mais importantes no treinamento é que nossa vida não tem valor. Ah, eu falo isso, irmãos, porque nós aprendemos, desde pequeno, a nos defender, né? Nós sempre somos assim. Ah, quem falou mal de mim e tal. Os irmãos aprenderam que durante todo o transcorrer do estudo em Efésios, que fomos exortados a jogar fora determinadas coisas na vida da gente. Amargura, ira, ódio, rancor, vingança, tá? Palavras torpes, todas essas coisas, elas referem aquelas atitudes erradas de defesa própria, de guerra contra o próximo. Então nós somos exortados a tirar fora isso para que nós batalhemos a batalha de Deus. Ok? Vamos lá. A primeira lição que aparece no versículo 10, ele diz, quanto ao mais, irmãos. O que ele quer dizer? Ele diz, vocês olharam? Vocês aprenderam do capítulo 1 até aqui o que a graça fez com você. Ali está o irmão Antônio, né? Feliz porque a graça o salvou. Olha que maravilha, o que Cristo fez, o que Deus fez em sua misericórdia, como Ele nos escolheu em Cristo, como Ele nos chamou pela graça, como mostrou a história da cruz, como foi que eu me converti a Cristo, como foi que tudo isso ocorreu no meu viver. Maravilha! E Ele ensina como viver na igreja, como viver no lar, como viver na sociedade, como tirar de nós aquilo que não presta e colocar Cristo em nós. Tudo vocês não perceberam que foi um preparativo de antemão para a guerra. Então, o que ele faz aqui no versículo 10? Diz, vocês aprenderam? Vocês viram agora como tratar com o vizinho, como tratar com um amigo, como tratar com um marido não crente, como tratar com uma esposa não crente, como tratar com pais não crentes, com filhos não crentes, como tratar lá fora, como viver assim no meio, quando os ímpios estão pecando, como separarmos dele, como livrar das imundícies que tínhamos no nosso viver. Aprendemos, aí ele diz o quê? Quanto ao mais. Tá vendo? Tem alguma coisa a mais? Não, pastor, tem. Olha o que ele diz. Somos chamados ao quê? A duas coisas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Está vendo? Isso aqui eu chamo o preparo ou treinamento para a batalha. Tá?
Sabe de uma coisa? Quando vocês eram incrédulos, o diabo nem preocupava com vocês. Não, vocês eram dele. Se você for caçar pássaro para matar, e encontra um pássaro morto e um vivo, qual você vai matar? É lógico que você vai apontar para o pássaro vivo. Satanás não preocupa com os incrédulos. Você não vê os incrédulos em guerra contra o mal, não. Você vê em guerra contra Deus. Isso sim. Então sempre assim, dizendo, venha, ele quer lutar contra Deus. Às vezes enfrenta um crente, não me chame, não, eu estou ocupado, vamos lá, não fale disso, não gosto, não é a minha praia, não gosto de religião, mas na realidade eles estão em guerra contra Deus. Está vendo? Satanás não preocupa com os dele, mas ele ocupa-se com crentes. Então, queridos, vocês agora, vocês não sabiam, mas vocês são alvos do ataque do diabo. Não importa se você é mulher ou se você é um homem. Se você tem o nome de crente, você é o alvo do ataque do diabo. Bom, alguns crentes são mais fortes do que outros. A irmã Aparecida, por exemplo, ela é crente faz tempo. Então, se ela tem alguém, vizinho dela, ou irmã dela, parente, que ela leva a Cristo, ela trouxe para a igreja, a pessoa se tornou crente em Cristo, ela vai cuidar, ajudar, orientar, prevenir, exortar, aconselhar, para que ela fique firme. Eu vejo o caso do irmão Jairson. Foi ele que Deus usou para levar o Francisco a Cristo. O cuidado que ele tem pelo Francisco, até que o Francisco fique firme. Somos soldados, irmãos, da batalha. Os irmãos perceberam o quanto a igreja é importante? Porque dentro da igreja é um convívio de crentes mais firmes com os mais fracos, ajudando um ao outro. Somos soldados. Agora, o que fazer? Se eu tivesse que entrar numa arena para brigar com um cara que é forte, como nós temos aquelas lutas, né? Judô e outras lutas aí, que eu não gosto de assistir. O que eu faria? Teria um treinamento. Porque se eu não tiver o treinamento, o inimigo vence. E vence mesmo. Um tapa, um soco no rosto, um cara desse tão forte, me derrubaria tranquilo. E não precisaria cair, ia lá e pronto, acabou a luta. Ele venceu. E na guerra contra o diabo, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho poder em mim? Não tenho. Será que eu posso lutar contra o diabo? Será que é apenas orar, ficar gritando lá, orar, em nome de Jesus, saia, vamos vencer, vamos amarrar o diabo? Não, não, isso tudo é mentira, irmãos. Eu vejo como os maus elementos usados pelo próprio diabo estão tentando amarrar o diabo. Não se amarra. Satanás é livre. O único que consegue, que segura com poder, o Satanás é Deus. Nas mãos do Senhor, Satanás é como um pitbull amarrado. Nas mãos do Senhor. E ele coordena as coisas. Olha lá, chega perto, ruge como leão, mas ele não pega o crente. Os irmãos perceberam? Então, que poder eu posso ter? O versículo nos responde. Vamos lá. Fortalecei-vos no Senhor. O quê? Sim. A Bíblia nunca nos desliga de Cristo, irmãos. Eu vejo
o cristianismo atual é totalmente desligado da verdade. Tem um senhor que mora na África, ele disse que é crente, é pastor. Eu sempre desconfiei dele, como uma pessoa que não entendeu a verdade. Uma vez ele mandou uma gravação do culto deles lá. Eu ouvi um pouco a gravação. É uma gravação, parecia mais um culto espírita. Esses dias, eu não sei se foi ontem, ele colocou salvação, uma frase que mostra salvação por obras. Você tem que fazer sua parte para você alcançar o céu. Você tem que fazer sua parte. Então, queridos irmãos, se não for a verdade, você está desligado de Cristo. Veja bem, se não for o evangelho bendito, eu não posso me unir ao Senhor. Cristianismo é uma união do homem com Deus. Em Oséias, fala de um casamento, fala de um desposamento. Quando eu casei com a Vívia, eu fiz um juramento de amar e cuidar dela. Quando Deus casa com a pessoa na conversão, é um tipo de um casamento. Tá? Deus fala de 7 coisas que ele faz com um homem quando ele casa na conversão. Minha maior preocupação hoje é que não há conversão. Não há. Se não houver conversão a Cristo, essa união de Cristo chamar o pecador, não haverá essa singularidade de uma unidade com Cristo. Nós não estamos ligados a Ele. Os irmãos percebem como a palavra fala aqui em Efésios, Senhor, Senhor. Nós estamos ligados ao Senhor. A mulher obedece ao marido em respeito ao Senhor. O homem imita no amor à esposa o amor de Cristo. Os jovens obedecem aos seus pais, filhos, por causa do Senhor. A Bíblia está falando de justiça, de retidão. Quem faz isso? Quem é o nosso modelo? Cristo. Modelo de amor, de retidão, de ternura, de bondade, de afabilidade, de graciosidade é Cristo. Se desligarmos dele, nós somos zero, irmãos. Nós somos iguais a uma barata. Não prestamos para nada. Essa noite, eu não sei que horas eu fui na cozinha de madrugada, senão, uma barata. Só que eu sei como as baratas agem, né? Elas param ali. Elas estão como que dizendo, me mate, por favor. Mas fiz mesmo. Peguei meu chinelo e pá, matei. Nós somos odiados por Deus sem Cristo. Eu tenho falado isso, irmãos, pregado. Se você não está em Cristo, você é uma pobre barata, miserável, nojento. Ninguém gosta disso. Porque o humanismo hoje é forte, né? Mas sabe, a Bíblia só nos leva a Cristo. Então, se você está desligado dele, o versículo 10 não tem valor. Está vendo? Veja o que diz. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Vamos examinar aqui, irmãos. Eu pensava que a vida era bela, que o cristianismo era fácil. Não. Os irmãos sabem da minha luta. Tudo o que eu tenho que fazer aqui na igreja, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, eu estou fazendo para mostrar quem é o homem desligado de Cristo e quem é o homem ligado a Cristo. Eu estou tentando fazer tudo aqui, queridos irmãos, para que a igreja volte para Deus,
Quarta-feira, eu dei aqui para os irmãos, estou dando o Salmo 100. Conheça o Senhor, que é Ele. Você não pode viver longe dEle. Olha, queridos irmãos, se eu me aparto de Deus, eu sou um pobre miserável. Eu me lembro quando a Nádia estava tomando quimioterapia para preservar a vida dela. Eu queria que ela tomasse, mas ela estava sofrendo tanto. Ela falou, por favor, chega lá, fala com os médicos, que não quer mais, pode assinar. Eu fui, irmãos, obrigado, que ela não queria mais. Diz, minha vida agora não vale mais nada. Os irmãos perceberam, eu queria que ela ficasse, continuasse para preservar. Não quero. Então tive que ir lá. Os irmãos percebem, nossa vida depende de Cristo. Se eu não me uno a Ele na palavra, se eu não venho para a igreja ouvir a palavra, se eu não dou valor a um pastor que prega a palavra, a minha vida não serve para nada, irmãos. O mundo está nessa febril agitação. Satanás está trabalhando duramente para implantar seu reino ateu e diabólico na face da terra. Nós estamos de cá lutando, clamando em oração. Deus vem, tem misericórdia. Então, se você desliga desse livro aqui, da palavra de Deus, o que será? O que será de você? Nós não temos outro recurso. Você não vai assim chegar numa igreja e pensar que Cristo está ali na música e você envolve com aquilo e grita e tal, e Deus está abençoando, olha quanta gente. Não, Deus só tem uma coisa para você. Esse livro aqui, se eu me desligar dele, se eu não me envolver com esse livro, se eu não envolver-me em aprender o que o Senhor tem para ensinar, pastor, como eu posso me aproximar mais desse livro, como eu posso viver para a glória de Deus, eu vou ser levado por esse vendaval de mentiras, de perniciosidade, de engano, de fraude, como está acontecendo hoje. Se eu penso que ser crente é só chegar na igreja, chegar lá em casa eu me desligo completamente, eu estou perdido. Por isso que a Bíblia fala aqui o quê? Olha, fortalecei-vos no Senhor. Vamos lá. Eu estou envolvendo os irmãos disso aqui porque o assunto é importante. Vamos lá. Nós somos o quê? Pense bem. Você lê o livro dos Salmos, 150 Salmos, você vai ver várias vezes os crentes rogando, Senhor, tem misericórdia. Eles estão querendo me empurrar. Eu sou como uma parede fendida. Já viu a parede fendida, torta, prestes a cair? Nós somos assim, Senhor. Eles querem derrubar a gente, eles zombam da gente. Você vê um clamor. Por quê? Nós somos ovelhas, irmãos. E sabe como a Bíblia fala nos Salmos a respeito dos ímpios? Eles são como leões. Você habita numa savana como se fosse a savana da África. Às vezes eu gosto de ver. Lá Deus colocou aqueles animais frágeis, vivem de comida. Mas eles são comidas também. Eles vivem de plantas. Mas eles são comidas para os leões, para as hienas, para os cães selvagens. Tá? Eles estão ali para isso. Então aqueles animaizinhos sem defesa nenhuma, eles ficam olhando, vão beber água. No rio tem jacarés, crocodilos terríveis. Eles bebem água assim, assustados.
Estão comendo, mas estão olhando. Será que tem algum animal de espreita aqui por perto? Nós somos a mesma coisa, nós somos ovelhas. O que é que uma ovelha tem de defesa, irmãos? Nada. Frágil, frágil, frágil. No meio de leões. No meio de leões. Por isso que a Bíblia diz aqui, fortalecei-vos no Senhor. O que quer dizer o texto? Ele está dizendo o seguinte, primeiramente, olhando para nós, é que eu não tenho poder. Não adianta. Eu não posso vencer o diabo. Ele vai me vencer. Não adianta tentar com orgulho entrar numa batalha e você está derrotado. Eu me lembro do pastor John MacArthur falar de algo que já aconteceu comigo, mas vou contar a experiência dele. Tinha alguém endemoniado. Eu não sei se era numa casa, eu acho que sim. E ele estava lá, todo mundo gritando, em nome de Jesus, saia, saia, saia. Chamaram o pastor John MacArthur. Ele foi. Ele viu que Satanás não sai com grito. Ele simplesmente orou por aquela pessoa e o demônio saiu. Você nota um homem preparado. Um homem que entende, compreende a verdade, apenas orou e o demônio saiu. Não precisou de grito. Os irmãos percebem que se nós não estivermos ligados a um conhecimento de Cristo e com Cristo numa vida obediente, nós somos derrotados. Vocês estão cercados de pessoas com problemas, irmãos. Pessoas com drogas, viciados, imorais, perigosos. Se vocês não estiverem fortalecendo em Cristo, vocês estão perdidos. Vocês não vão saber ajudar. Satanás é muitíssimo mais esperto do que vocês. Ele sabe o ponto fraco do Jailson, de Davi, de qualquer pessoa que tem aqui. Ele sabe o ponto fraco. Ele conheceu vocês antes de ser crentes. Ele sabe muito bem qual área que vocês tinham facilidade de ser derrubados. Ele sabe. Ele vai naquela área. Eu sempre falo, Satanás conheceu você em Adão, mas ele não conhece você na graça. Então, queridos irmãos, o que é que temos que fazer? Tomando posse de um tremendo poder. Agora olhemos o texto. Põe os olhos ali. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. O que é isso? É a primeira lição que aparece. Fortalecei-vos, ou sede fortalecida. É a melhor tradução. Sabe por quê? Porque está no passivo. Os irmãos sabem que a voz passiva, nossa gramática, é bom até alunos que estão aprendendo teologia saibam disso. Voz passiva é quando o sujeito recebe as ações do verbo. Tá? Por exemplo, eu fui alimentado. A criança foi amamentada. Está na voz passiva. Está vendo? Ela que recebeu. Não diz fortalecei-vos. Diz sede fortalecidos. Os irmãos percebem? Eu apenas chego como uma criança chega no seio da mamãe e ela é alimentada com leite. Isso é voz passiva. Está vendo como a Bíblia é simples? Quando eu me aproximo do Senhor, eu sou fortalecido. Quando eu me afasto do Senhor, mais fraco eu sou. Tá, aí você diz, pastor, ficou apenas na teoria.
O que é que eu faço? Veja bem, eu devo me aproximar de Cristo. Como eu faço isso? Eu sei que quando eu estou orando, eu estou falando com Ele. Quando eu estou lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, Ele está falando comigo. Então, eu tenho uma coisa aqui para os irmãos. Eu só posso me sentir fortalecido se eu me aproximar do livro. Quanto mais perto desse livro, lendo dele, ouvindo dele, tendo prazer neste livro, mais perto eu estou. Moisés tinha esse segredo, irmãos. Ele fez para ele o chamado tenda da congregação. Porque quando ele queria ficar perto do Senhor, ele ia para aquele lugar chamado tenda da congregação. Ele conversava com Deus o dia todo, pedia os conselhos de Deus, orava ao Senhor. Foi fortalecido. Quando ele pediu para Deus voltar para o povo dele, porque o povo tinha feito o bezerro de ouro, ele ficou o tempo todo com Deus ali, na tenda da congregação, orando. E quando ele saiu de lá, o rosto dele estava brilhando da glória de Deus, de Cristo. Ali. Está vendo? Quanto mais perto da palavra, melhor. Nós ficamos tão envolvidos, irmãos, com parentes, com amigos, com o que os outros pensam, e eu vejo até nos pastores hoje preocupados com aquela linguagem, aquele pastor que fala, não volte para Deus, firme na palavra. Seria triste ouvir que você deixa a Bíblia desligada da sua vida durante a semana. Fica lá, só vou pegar no domingo quando eu venho para a igreja. Você não pega para ler, para ouvir a voz de Deus. À medida que você vai ficando perto do Senhor, mais forte você é. Os irmãos podem ter certeza. Tem crentes simples, que não estudaram teologia, não sabem doutrinas poderosas, mas são mais fortes do que muitos que sabem. Por quê? Qual razão? São irmãozinhos da simplicidade, que o pastor precisa dele tanto. Às vezes está lá sentado lá atrás. O culto está ali, Deus está salvando almas. É ele que está orando. Ele está tão perto de Deus, às vezes mais perto de Deus do que o pastor. Aproxime-se do Senhor. Aproxima dele. Não é enigma, não. Perto do Senhor. Pedro fala sobre isso no capítulo 2 da sua primeira carta. A carta até que o nosso irmão exortou a ler o capítulo 2. Maravilhoso. Mas naquele capítulo, Pedro fala, aproxime desse leite racional. Igual uma criança bebe. Os irmãos sabem que o leite materno é suficiente para uma criança. O Theo está comendo agora as outras, mas ele passou bom tempo alimentando do leite da mamãe dele. Era o suficiente para ele. As irmãs que tiveram filhos sabem disso. Aproxime da Bíblia. E você vai conhecer quem é seu Senhor. O diabo tem medo de crente assim. Tem medo. Quanto mais perto de Deus você, mais ousado será. Corajoso será. Destemido será. Eu vou terminar essa parte, irmãos, mostrando agora a segunda parte aqui, tá? E aí eu terminarei. Diz o que o restante. E da força do seu poder. Os irmãos perceberam que tem 3 palavras aqui, que elas são salientes no texto. Fortalecei-vos, está no sentido verbal. Ou sede fortalecida. É a palavra de onde vem a palavra dinamite. Fortalecer. Os irmãos sabem o que é dinamite?
Uma vez eu fiz isso lá em Uberlândia. Eu peguei uma bomba, sabe aquela bomba que usa no São João para soltar na rua? Eu comprei uma, tirei toda a pólvora e deixei só o cartuchozinho e levei para a igreja. Não sei se você lembra. E para ilustrar, eu peguei um fósforo na hora do culto, na hora da pregação, risquei e joguei. Aí todo mundo dentro da igreja pensou que aquilo ia explodir, né? Mas não. Pronto. Não tinha pólvora lá dentro. Não tendo pólvora, não tem poder nenhum. Você é igual aquele cartucho sem pólvora. Se você não aproxima do Senhor. Aproxima da palavra e o cartucho encherá de pólvora. É isso que eu quero dizer para os irmãos. É o poder. Lembra que Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 16? Não me envergonho do evangelho porque é a dinamite de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa dinamite é a palavra de Deus, é o evangelho. Por que Satanás está com medo da igreja aqui? Por que Satanás está com medo do evangelho? Porque ele sabe o quanto o evangelho é poderoso. Ah, é dinamite, explode mesmo. Vamos para a segunda parte, rapidamente. O que diz o texto? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Os irmãos percebem que começou dizendo sede fortalecidos no Senhor. E agora vem força. Sabe o que é a palavra força aqui? O que significa? É aquele poder de dominar. É interessante. É que você tem capacidade, quando você se aproxima de Deus, é mais do que dinamite. É aquele poder que você subjuga a pessoa. Eu já vi casos de ladrões passar e alguém pegar o ladrão. Ele domina, ele segura atrás, prende a pessoa, amarra, subjuga a pessoa. É assim que nós devemos estar, irmãos, quando estamos no Senhor. A capacidade de dominar o inimigo. E você vai estar exibindo a força ou o poder de Cristo. A palavra poder aqui não é a mesma dinamite. É a palavra que trata de um herói que subjuga o inimigo. Os irmãos lembram de Davi? Me traz aqui a história de Davi. Quando Davi queria, já velho, já idoso, queria beber água lá da cisterna de Belém. Os inimigos, os filisteus estavam lá. 3 homens do exército de Davi foram. Entraram, tiraram água, passaram no meio dos inimigos, tiraram água e levaram para Davi. Aqueles 3 homens foram colocados como os 3 principais heróis. Porque eles entraram, eles subjugaram o inimigo. Está vendo? Dominaram. Olha, irmãos, o que a Bíblia está ensinando sobre força do poder do Senhor. Só Jesus domina os inimigos. Lembra que a Bíblia fala, tu dominarás. Eu estou pregando para vocês. Hoje à noite eu vou pregar. Eu não sei quem Deus vai mandar aqui. Mas o Evangelho é tão poderoso que de repente o Evangelho faz algo que ninguém espera. É o poder do Evangelho de quebrar os laços, quebrar corações, dominar o diabo, vencer o inimigo e vencer o poder da morte e atrair pecadores para Cristo. Está vendo? Você precisa disso. E agora, irmãos, olha o que ele diz no versículo 11. Revesti-vos
de toda a armadura de Deus. Não é para ficar apenas uma parte, toda. Está vendo? Quando você chega a Cristo, você fica como um soldado. Quando Paulo estava escrevendo isso aqui, ao lado direito dele tinha um soldado, do lado esquerdo tinha. E aquelas guarnições romanas eram homens incrivelmente habilitados. Tinha na cabeça uma armadura, tinha um escudo, tinha uma espada do lado para puxar a qualquer momento. Usavam lanças, tudo para defesa e ataque. E aí está a armadura que o crente tem que usar. Caso contrário, é derrotado. Nós vamos ver essas armas que nós usamos, ou devemos usar, para a nossa batalha aqui neste mundo. Que o Senhor use a sua palavra para trazer essa forte admoestação a todos que aqui estão, para a glória dele.